Estudar em uma universidade nos Estados Unidos é o sonho de muita gente, mas não basta só fazer as malas, correr para o aeroporto e dentro de algumas horas chegar com uma mão na frente e outra atrás para estudar em Harvard, como fez o Mike Ross em Suits, por exemplo, porque a realidade tem umas variáveis que as séries e os filmes esquecem de mostrar e a maior delas é o custo. Se você chegou até aqui, já sabe que esse sonho envolve uma bela organização financeira, então antes de embarcar nessa, é fundamental a gente entender cada detalhe dos custos fixos, até aqueles que pegam a gente de surpresa, porque estudar nos Estados Unidos não é só sobre mensalidade. Tem moradia, tem alimentação, transporte e até aquele cafezinho daquela marca que no Brasil te custa um olho da cara, mas que você vai precisar para sobreviver aos estudos. Então, bora destrinchar isso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente quanto custa estudar em uma universidade nos Estados Unidos, seja graduação ou uma pós-graduação. A gente vai falar de mensalidade, custos de vida e tudo que você precisa saber para se planejar. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Caio e nós somos a Movie Vistos. Aqui no YouTube a gente traz conteúdos completos sobre morar, estudar e viver experiências nos Estados Unidos. Então já aproveita e clica no inscreva-se aqui embaixo para não perder nada. Agora, antes da gente falar dos valores, é importante entender os fatores que influenciam nos custos. Então, pega papel e caneta ou faz igual todo mundo e só joga no bloco de notas do celular, mas não deixa de anotar. O primeiro fator que você vai precisar levar em consideração sobre os custos de estudar em uma universidade americana é com relação ao tipo de universidade em que você vai estudar, que pode ser pública ou privada. Nos Estados Unidos, as universidades públicas e privadas elas funcionam de formas bem diferentes. Nas universidades públicas, por exemplo, o valor ele varia dependendo de onde você mora. Um estudante que vai para uma universidade que fica no mesmo estado em que ele mora, por exemplo, ele vai pagar menos porque ele já contribui com os impostos locais. Agora, se você não é um morador, como no caso dos estudantes internacionais, o valor sobe já que esses estudantes não contribuem com os impostos locais. Um outro fator que você vai precisar levar em consideração é que a cidade onde você estuda faz toda a diferença no orçamento. Quer estudar em Nova York ou Los Angeles? É bom se preparar para um custo de vida para lá de salgado. Agora, se você quer economizar, universidades em cidades menores pode ser uma ótima opção, porque geralmente tem aluguel e despesas bem mais acessíveis. Outra coisa que você vai precisar considerar é o tipo de curso escolhido. Se você quer cursar medicina, engenharia ou direito, já vai sabendo que você vai desembolsar mais, porque são áreas que tradicionalmente têm mensalidades mais altas, assim como no Brasil. E isso vale tanto para graduação quanto para pós. Inclusive, se você pretende cursar uma pós-graduação, como um mestrado ou um doutorado, é bom saber que na maioria das vezes esses cursos têm custos mais elevados do que os de graduação, por exemplo. Além disso, tem a modalidade do curso. Se for presencial, tem os gastos com transporte, além dos materiais, como livros, caderno, mochila. Já online, se economiza nesses pontos, mas precisa de um bom computador, uma conexão confiável, até porque não tem nada pior do que a internet cair no meio da aula ou no meio da prova, Além da mensalidade, tem uma lista de custos que você vai precisar prever no teu orçamento, como a moradia. Você vai morar no campus ou fora dele? Você vai morar sozinho ou dividir aluguel? Tudo isso impacta nos seus gastos. A alimentação, você vai comer no refeitório da faculdade ou vai fazer compras no supermercado ou, quem sabe, comer em restaurante caro. Se você souber fazer escolhas inteligentes, dá para economizar bastante. Outro custo importante é com transporte. Você vai usar o transporte público? Nesse ponto específico, vale pesquisar a eficiência do transporte na região que você vai estudar, porque, por incrível que pareça, em muitos locais nos Estados Unidos, o transporte público não é tão eficiente quanto no Brasil. E aí, qual que vai ser a sua alternativa? Andar de bicicleta, pegar carona ou, quem sabe, você vai precisar de um carro? Se você morar perto da faculdade, já corta um gasto aqui. Materiais didáticos, livros, softwares, cadernos, alguns cursos exigem materiais mais caros, então é bom pesquisar antes se o seu exige esse tipo de material. Seguro-saúde, isso aqui eu acho que eu nem precisava falar, porque eu sei que você que acompanha a Movie já sabe da importância disso, mas eu sei que tem sempre muita gente chegando aqui no canal e que não sabe, então essa dica com certeza já vale teu like. Mas seguro-saúde é essencial nos Estados Unidos, porque uma simples consulta pode custar uma fortuna, então um bom seguro pode salvar o teu bolso. E a gente não pode deixar de considerar os gastos extras com lazer, aquela viagenzinha no final de semana,
roupas e entre outras coisas. Afinal, você não vai querer esperar chegar o inverno para descobrir que andar de chinelo e bermuda tá fora de cogitação. Agora vamos para o que realmente importa. Caio, desembucha logo quanto que eu preciso ter para estudar nos Estados Unidos. Os custos anuais costumam variar de 10 a 25 mil dólares por ano. E isso depende de vários fatores, não só da universidade que você escolher, mas também depende do curso, da modalidade e da cidade em que a universidade está localizada, além do tamanho da universidade e das instalações disponíveis. Nas universidades privadas, por exemplo, a mensalidade ela pode variar de 10 a 15 mil dólares por ano no mínimo, e elas também dependem de fatores como as que eu citei aqui. Agora, os custos anuais médios costumam variar entre 8 e 15 mil dólares para quem escolhe morar no próprio campus da universidade. Agora, fora do campus, essas despesas podem ir de 6 mil a 18 mil dólares por ano, dependendo da cidade e do tipo de acomodação. Despesa com supermercado e restaurante pode variar de 200 a 400 dólares por mês, enquanto os custos relacionados ao transporte público pode custar de 50 a 100 dólares por mês, mais ou menos. Ou seja, para estudar em uma universidade nos Estados Unidos é preciso investir a partir de 25 mil dólares e dependendo da universidade e o destino escolhido, esse valor pode até triplicar. Mas Caio, eu não sou herdeiro do Elon Musk, nem sobrinho do Bill Gates, eu tô ouvindo só o Chitãozinho para economizar o chororó. Calma, eu sei que o amor tá custando caro e é por isso que aqui vão algumas dicas que podem salvar o seu orçamento. A primeira delas é dividir moradia, é uma ótima saída para reduzir custos. Além de cozinhar em casa em vez de comer fora, que pode poupar centenas de dólares ao longo do ano. Usar transporte público ou bicicleta é mais barato do que ter um carro. Uma outra alternativa também é comprar livros usados ou alugá-los ao invés de comprar novos, porque pode salvar um bom dinheiro. Essas são só algumas formas de economizar dinheiro ao estudar nos Estados Unidos, mas eu ainda vou te falar de alguns recursos disponíveis que você pode ter acesso e que vão te ajudar a custear os seus estudos no país. Mas antes, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal para você ter acesso a todo o nosso conteúdo sobre vistos americanos. Aqui a gente também fala sobre viver experiências nos Estados Unidos, seja como estudante ou como turista, então não perde a oportunidade de ter acesso a todo esse material e clica no botão aqui embaixo. Tá bom, Caio, eu já me inscrevi, já deixei o like no vídeo, mas eu ainda não sei como bancar os meus estudos. Se você quer estudar nos Estados Unidos, não se preocupa, porque existem algumas opções para te ajudar a custear essa jornada. A primeira delas é através de bolsas de estudo. Muitas universidades oferecem bolsas acadêmicas por mérito ou necessidade financeira. Na Move, muitos dos nossos clientes conseguem bolsas exclusivas com a nossa expertise. Isso diminui ainda mais o custo desse projeto. A segunda opção é através de auxílio financeiro, que é oferecido por várias universidades americanas. E esse auxílio ele é realizado por meio de empréstimos estudantis e programas de trabalho e estudo. E dessa maneira, esses programas eles cobrem grande parte dos custos, mas cada um deles tem as suas próprias regras e os principais requisitos. Por isso, você vai precisar entender como que funciona cada um deles. Aqui na Move, por exemplo, a gente tem uma parceria exclusiva para o financiamento estudantil e que não há necessidade de um fiador americano. Funciona assim, teu perfil ele é analisado com base em algumas informações pessoais no seu histórico profissional e principalmente no curso que você vai fazer na universidade e na área de estudo. E se você for aprovado, você pode conseguir até 100 mil dólares de empréstimo estudantil. E uma vantagem é que o valor principal do empréstimo, mas não os juros, só começa a ser pago 6 meses depois da conclusão do curso, quando o aluno já está fazendo o seu OPT e com a capacidade financeira de usar talvez até a renda nos Estados Unidos para pagar o empréstimo. E para facilitar ainda mais e você ter certeza de que você pode ter o financiamento estudantil aprovado antes de começar a mentoria completa, você pode contratar uma pré-análise do seu perfil e tentar a pré-aprovação do financiamento estudantil, que vai te dar a segurança de começar a mentoria sabendo que o financiamento vai dar certo. A terceira forma de custear os seus estudos é ao mesmo tempo uma maneira de aplicar na prática os conhecimentos do seu curso. Caio, como assim? Existem programas que permitem que um estudante trabalhe e estude como se fossem programas de estágio, mas com remunerações melhores. Eles são o CPT e o OPT, o Curricular Practical Training, o CPT e o Optional Practical Training. O OPT são programas que permitem aos estudantes internacionais trabalharem nos Estados Unidos durante e após os seus estudos. O CPT é um estágio relacionado ao curso, enquanto o OPT é um período de trabalho após o término do programa de estudos. E aqui na Move, a gente também tem diversas universidades mapeadas e a gente conhece o processo de aplicação de cada uma delas, o que certamente vai tornar a tua vida muito mais fácil,
Além disso, a gente pode te ajudar a encontrar o curso ideal para o seu planejamento, incluindo se você precisar trabalhar desde o primeiro dia do seu curso. Aqui a gente te ajuda com cada etapa da sua aplicação, desde a definição do curso e da instituição de ensino até o dia da entrevista. Além disso, a gente também te acompanha e te dá suporte até quando você já estiver nos Estados Unidos, caso seja necessário. Desde o início da sua mentoria, a gente te ajuda a identificar os principais pontos de atenção do seu perfil para aumentar suas chances de sucesso, tanto para que você consiga aumentar as chances de ser aprovado para estudar na sua universidade dos sonhos, como para maximizar suas chances de aprovação no visto. Além de tudo, a gente vai entender os potenciais problemas no seu perfil que precisam ser ajustados, e tudo isso utilizando as estatísticas dos nossos clientes que já aplicaram e conseguiram tirar o visto, além de várias ferramentas como reuniões, materiais de estudos de apoio, grupo de WhatsApp e simulação de entrevista. Nossos clientes elogiam demais o nosso modelo de preparação para entrevista, que usa a estratégia definida na mentoria e ajuda os nossos clientes a contarem as suas verdades da forma mais eficiente possível. Assim, eles são preparados para os cenários mais críticos da entrevista, o que aumenta demais o índice de aprovação. Então, se você quer saber mais sobre como a gente pode não só te ajudar a ingressar na Universidade Americana dos seus sonhos, mas também aumentar suas chances de conseguir o seu visto de estudante, entre em contato no link que está aqui na descrição para falar com um dos nossos especialistas. E aqui na tela tem um vídeo que a gente gravou com o Tarsis e a Mariana, e eles falaram para a gente sobre os erros que eles cometeram ao tentar tirar o visto de estudante para entrar no mestrado nos Estados Unidos. Esse vídeo vai te ajudar a não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, clica aqui, vem assistir e até mais.